Adam Johnson. No dia 28 de outubro de 2023, durante uma partida da Elite Ice Hockey League em Sheffield, o atacante do Nottingham Panthers, Adam Johnson, de 29 anos, entrou no gelo para um jogo da temporada regular diante de milhares de espectadores. A atmosfera dentro da Uchiita Arena em Sheffield era típica de um jogo de liga de alta intensidade. Ambas as equipes mantiveram um ritmo acelerado enquanto transitavam entre ciclos ofensivos e pressão defensiva. Johnson jogava regularmente, alternando entre as mudanças de linha enquanto os Panthers tentavam recuperar o controle da zona. As arquibancadas estavam lotadas ao longo das bordas próximas à pista, como é padrão no hóquei profissional. Os requisitos de equipamentos de proteção variavam de acordo com a liga, e a proteção de pescoço não era obrigatória na Elite Ice Hockey League naquela época. No meio do segundo período, o jogo ficou mais acelerado à medida que as duas equipes se aproximaram da linha azul. Enquanto o disco passava pela zona neutra, Johnson colidiu com Matt Petgrave do Sheffield durante uma entrada disputada. A força do impacto desequilibrou Petgrave, fazendo com que sua perna se levantasse de forma inesperada. A lâmina do patim subiu e atingiu o pescoço de Johnson. Ele tentou se manter de pé, deslizando por alguns metros antes de perceber a gravidade do ferimento. O sangue ficou pelo caminho enquanto ele se dirigia ao banco, visivelmente aflito. Segundos depois, suas pernas cederam e ele desabou no gelo. Os jogadores sinalizaram com urgência para a equipe médica, enquanto o pessoal da arena corria para cobrir a área. Os treinadores aplicaram pressão imediata e iniciaram os protocolos de emergência enquanto erguiam telas ao redor dele. O barulho da torcida silenciou enquanto os paramédicos trabalhavam para estabilizar sua condição antes do transporte. Johnson foi levado para o Northern General Hospital, em Sheffield, onde foi declarado morto mais tarde naquele dia. A causa da morte foi identificada como uma lesão catastrófica no pescoço resultante do contato com o patins. Revisões de segurança em todo o hóquei profissional se intensificaram, levando a novas exigências de protetores de pescoço em várias ligas, incluindo uma regra obrigatória na Inglaterra. O incidente continua sendo uma das tragédias de segurança em rinques mais discutidas na história moderna do hóquei no gelo. François Sever. Em 6 de outubro de 1973, durante a qualificação para o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen, o piloto francês de Fórmula 1, François Sever, iniciou uma volta cronometrada em um circuito conhecido por suas rápidas mudanças de elevação e linha de corrida estreita. Sever, que corria pela Tyrrell e era considerado um futuro candidato ao campeonato, havia demonstrado um ritmo forte ao longo da temporada. O traçado de Watkins Glen combinava curvas longas com barreiras apertadas posicionadas próximas ao asfalto. As sessões da manhã transcorreram normalmente, enquanto os pilotos ajustavam os pontos de frenagem e experimentavam relações de marcha na seção dos S's. Espectadores se alinhavam nas áreas de colina com vista para a subida em alta velocidade, assistindo aos carros fazerem transições rápidas entre as curvas. O Tyrrell 006 de Sievert havia sido ajustado para melhorar a estabilidade da dianteira, buscando mais aderência na sequência de subida. Com o aumento da temperatura da pista, as equipes se preparavam para a última tentativa de classificação antes do corte da tarde. Durante uma de suas voltas cronometradas, Sever se aproximou dos S's em subida a toda velocidade de corrida. Uma leve saída de trajetória fez com que as rodas direitas passassem sob a zebra na primeira curva à esquerda. O carro o desestabilizou instantaneamente, deslizando lateralmente quando o chassi perdeu aderência. Ele atravessou a pista e bateu na barreira do lado direito em um ângulo severo. O impacto levantou o Tyrrell violentamente, lançando-o no ar antes de colidir com as barreiras do lado oposto. A estrutura se despedaçou enquanto o carro girava, espalhando destroços por toda a parte estreita da pista. Os fiscais de pista correram para o local enquanto a sessão era interrompida com bandeira vermelha. A gravidade dos danos tornou a intervenção imediata extremamente limitada. A equipe médica avaliou os destroços e confirmou que Severt havia sofrido ferimentos fatais no impacto. A classificação foi interrompida pelo resto do dia, e a equipe Tyrrell se retirou do evento. Uma investigação atribuiu o acidente a uma perda de controle em alta velocidade, combinada com o traçado implacável das barreiras na curva em S. A morte de Sever levou a uma reavaliação do projeto das pistas, da construção das barreiras e das margens de segurança nos circuitos de Fórmula 1. A morte de Sever representou a perda de um dos talentos promissores do automobilismo francês e permanece um momento decisivo na história da segurança na Fórmula 1. Philip Hughes. Em 25 de novembro de 2014, durante uma partida do Sheffield Shield no Sydney Cricket Ground, o batedor australiano Philip Hughes enfrentou um lançamento curto em um jogo rotineiro de primeira classe. A partida entre a Austrália do Sul e Nova Gales do Sul transcorreu em condições típicas de verão. Hughes, que estava prestes a ser selecionado para a seleção nacional, jogou com confiança durante os primeiros overs. Os espectadores assistiam das arquibancadas, enquanto o posicionamento dos jogadores em campo se fechava ao seu redor. Os capacetes daquela época ofereciam proteção substancial ao redor do crânio, mas deixavam a área abaixo da orelha esquerda parcialmente exposta. O arremessador Sean Abbott mantinha um ritmo controlado, alternando entre lançamentos longos e bouncers estratégicos.
À medida que Hill se firmava em sua entrada, o campo se ajustou para pressionar suas opções de pontuação. Na sessão da tarde, Abbott lançou outra bola curta, direcionada para subir em direção à parte superior do corpo. O Hills tentou um quad tardio, girando levemente enquanto a bola subia. O lançamento atingiu a região desprotegida logo abaixo do capacete, no lado esquerdo do pescoço. Ele parou por um momento, parecendo avaliar o impacto. Segundos depois, suas pernas fraquejaram e ele desabou de rosto no chão do campo. Jogadores e árbitros correram em sua direção, enquanto a equipe médica disparava da linha lateral. Os treinadores iniciaram o atendimento de emergência, enquanto o estádio silenciava, montando os equipamentos ao lado do pitch. Ele foi colocado em uma maca e transportado diretamente para o Hospital St. Vincent, para uma intervenção neurocirúrgica urgente. Os médicos identificaram uma dissecção da artéria vertebral, que causou uma hemorragia cerebral maciça. Hills foi colocado em coma induzido, enquanto especialistas tentavam estabilizar a pressão intracraniana. Apesar dos esforços contínuos, ele faleceu em 27 de novembro, 2 dias antes de completar 26 anos. Sua morte motivou uma ampla revisão dos padrões de segurança no cricket, incluindo o redesenho dos capacetes e a introdução de protetores de pescoço. Ray Chapman. Em 16 de agosto de 1920, no Polo Grounds de Nova York, o shortstop do Cleveland, Ray Chapman, entrou na caixa de rebatida durante uma partida no final da tarde contra os Yankees. Mais de 20 mil torcedores lotaram o estádio para assistir à intensificação da disputa pelo título. Chapman, conhecido por sua velocidade e instintos defensivos afiados, vinha atuando em altíssimo nível durante toda a temporada. O arremessador dos Yankees, Cal Mays, usava um arremesso submarino, soltando a bola de um ângulo baixo que dificultava o acompanhamento em meio à luz fraca. As bolas de beisebol eram reutilizadas durante as partidas, acumulando sujeira e marcas que reduziam ainda mais a visibilidade. Sombras se estendiam sobre o home plate enquanto Chapman se preparava para o arremesso da quinta entrada. A torcida assistia em silêncio enquanto Mays se preparava para mais um arremesso em direção à zona de strike. O arremesso subiu a partir do movimento lateral de Mays e se aproximou de Chapman em alta velocidade. Chapman se inclinou para frente, preparando-se para rebater instantes antes de a bola atingir o lado esquerdo de sua cabeça. O impacto produziu um som que ecoou por todo o estádio, levando o árbitro e vários jogadores a acreditarem que a bola havia batido no bastão. Mays pegou a bola como se fosse um bunt e lançou para a primeira base, sem perceber a gravidade da situação. Chapman conseguiu dar alguns passos trôpegos em direção à linha de base antes de parar abruptamente. Ele caiu de joelhos enquanto os companheiros de equipe corriam em sua direção, com uma expressão de confusão no rosto. O sangue apareceu em seu ouvido esquerdo quando ele desabou na terra do campo interno. A equipe médica chegou até ele em questão de segundos, tentando estabilizar sua condição enquanto a torcida ficava completamente em silêncio. Chapman foi ajudado a se levantar, mas teve dificuldades para se manter em pé e foi retirado do campo para receber tratamento imediato. Chapman foi submetido a uma cirurgia de emergência, mas nunca recuperou a consciência. Ele faleceu na manhã seguinte, tornando-se a única fatalidade em campo na história da Major League Baseball. Wolfgang von Peetz. Em 10 de setembro de 1961, durante o Grande Prêmio da Itália em Monza, o piloto da Ferrari, Wolfgang von Trips, entrou na corrida como líder do campeonato, em um dos circuitos mais rápidos do mundo. As longas retas e curvas de alta velocidade de Monza definiram seu traçado, com estruturas de segurança limitadas em comparação com os padrões modernos. A largada foi limpa, com os pilotos se posicionando em formação durante as primeiras voltas. Von Trips, pilotando a Ferrari 156, manteve um ritmo competitivo enquanto navegava pelo meio do pelotão lotado nas primeiras curvas. Os espectadores lotavam as arquibancadas e áreas cercadas posicionadas próximas à borda da pista. Os cintos de segurança não eram amplamente utilizados na época, pois muitos pilotos acreditavam que aumentavam o risco em caso de incêndio ou colisão. Quando os carros aceleraram em direção à parabólica na segunda volta, o grupo se comprimiu em alta velocidade. Ao se aproximar da curva, Ferrari de Von Trips entrou em contato com o Lotus de Jim Clark. O impacto desestabilizou a Ferrari imediatamente. A dianteira levantou com a mudança repentina de trajetória. O carro subiu e atingiu a barreira em alta velocidade. Sem restrições, Von Trips foi lançado do cockpit e caiu no asfalto ao lado da linha de corrida. A Ferrari continuou além da barreira, ultrapassando a borda superior antes de cair na área dos espectadores. A multidão se dispersou enquanto destroços e fragmentos do chassi atravessavam a cerca. Várias pessoas foram atingidas quando o veículo parou de capotar próximas às arquibancadas da frente. As equipes de emergência agiram rapidamente, direcionando os socorristas tanto para o piloto quanto para a área do público atingida. As avaliações médicas confirmaram trauma fatal em Von Trips e múltiplas vítimas entre os espectadores. A morte de Von Trips foi atribuída a graves lesões crânio-cerebrais e danos internos aos órgãos. O desastre permanece como uma das maiores tragédias da história da Fórmula 1, em número de vítimas.